aqui, dando seguimento ao estudo do livro No Mundo Maior, no capítulo 16, o nome do capítulo é Alienados Mentais. Nós sabemos que existe dentro da história, né, da psiquiatria, da história do estudo da loucura, né, várias perspectivas diferentes em relação à explicação de possíveis mecanismos do adoecimento mental, né? Existe hoje uma predominância no meio científico, né, uma mainstream, a corrente principal de uma pesquisa no campo da neurociência, né, baseada num paradigma materialista em que o cérebro e a mente são a mesma coisa, né, que não existe essa dualidade, e a busca através de mecanismos de ação dos neurotransmissores, a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, o glutamato, o GABA e tantos outros, e toda a medicação na indústria tem sido procurada a partir dessa resposta, né, esse mecanismo de ação, a fim de poder ajudar as pessoas a se equilibrarem mentalmente. O que a gente observa na prática, trabalhando nessa área, é que inclusive a neurociência tem ajudado muito mesmo com as pesquisas em neurofarmacologia a estabilizar os sintomas, né, do ponto de vista mental, com casos mais ou menos refratários. E os medicamentos em geral dão conta dessa estabilização do ponto de vista orgânico, né? Aqui nós estamos trazendo a perspectiva espírita através da revelação da psicografia de Franciscano Xavier, pelo espírito de André Luiz, em que eles trazem uma perspectiva complementar a essa, na medida em que, baseada na ideia de que a relação mente e cérebro é dual, né? Ou seja, a mente é algo independente do cérebro. Então, na perspectiva espírita, ao estudarmos o tema dos alienados mentais e da loucura de uma forma geral, nós estamos aqui assumindo uma perspectiva não materialista e também reencarnacionista, ou seja, considerando que a alma migra ao longo das vidas por corpos diferentes, agregando experiências ao seu psiquismo e podendo manifestar características, né, adquiridas, quer sejam características nobres, virtudes, mas também as suas disfuncionalidades ao longo das encarnações, à medida que o tempo vai passando. Nós temos que lembrar que no mundo maior, a grande chave para a compreensão dos aspectos da mente que o Calderaro, que é o instrutor de André Luiz, traz logo no começo do livro, até o capítulo 5, é o tema da casa mental. Só retomando, você tem ele aí no nosso canal, é um tema riquíssimo, mas que a gente consegue entender e dialoga com a teoria do cérebro trino, de Paul MacLean, em que nós temos os 3 andares da casa mental: o futuro, o presente e o passado, né, as noções superiores, o dia a dia e as memórias no campo subconsciente, né? E o tema da loucura, de uma forma geral, na perspectiva que traz o Calderaro por meio desse caráter revelacionista da doutrina espírita, é que é situado, né, nas palavras dele, os casos puramente orgânicos. O louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre por indisciplina ou ignorância. Ele fala: temos nesse domínio um gênero de suicídio habilmente dissimulado, a autoeliminação da harmonia mental pela inconformação da alma nos quadros de luta que a existência humana apresenta. Então ele fala de uma postura do espírito em relação aos desafios, basicamente guiados pela indisciplina ou pela ignorância, alguém que tenta se matar aos poucos na medida em que se rebela por indisciplina ou por ignorância contra os aprendizados que ele deve passar, ou ela, muitas vezes à custa de sofrimento. Então ele fala de um aspecto aí dissimulado de suicídio, uma forma de autoextermínio sutil, em que o espírito deixa de cultivar a harmonia mental, né, e inconformado. Então esse elemento da inconformação, que acaba dialogando muito com o aspecto da rebeldia, em que o sujeito se nega, fica inconformado em viver a realidade em que ele está inserido, né?
E aí ele diz, diante da dor, do obstáculo ou da morte, milhares de pessoas capitulam, entregando-se sem resistência à perturbação destruidora que lhes há por fim as portas do túmulo. Então ele cita aí os 3 elementos básicos que surgem no contato do espírito com a realidade, em que é a dor, né, o obstáculo ou a morte, e que as pessoas acabam se entregando de forma até voluptuosa, vamos dizer assim, sem resistência, né, sem tentar lutar contra aquilo, sem tentar superar, e acabam adoecendo pela fuga do psiquismo para o campo da loucura, né, que seria a expressão máxima da desarmonia mental. Assim traz a perspectiva o Calderaro, traz essa perspectiva. E aí ele começa a fazer uma gradação, que eu acho que aqui ela é riquíssima, porque ela fala que nada começa assim do nada, nenhum quadro grave começa do nada. E ele diz, né, a princípio são meros descontentes e desesperados. Então começa com esse elemento, a inconformação lá na frente, ela vai começar com o elemento de descontentamento, insatisfação e desespero, que vão passando despercebido para as pessoas que estão ali do lado. E que pouco a pouco esses indivíduos vão se tornando doentes mentais de variadas gradações, segundo ele, de cura quase impossível, portadores que são de problemas inextricáveis e ingratos. Então, ele diz, né, imperceptíveis frutos de desobediência começam a arruinar o patrimônio fisiológico e eles acabam empobrecidos e infortunados. O elemento, então, da desobediência, de não querer seguir ali o que está determinado, né, de fugirem mesmo do banco da escola. Aflitos e semi-mortos são eles homens e mulheres que desde os círculos terrenos padecem, encomvados em precipícios infernais, por se haverem rebelado aos desígnios divinos, preterindo-os na escola benéfica da luta aperfeiçoadora por caprichos insensatos. É muito interessante isso, né? Fala desses milhares de homens e mulheres que, com o elemento da rebeldia, né, de não se submeterem ali ao processo de aprendizagem a partir dos mecanismos normais da existência, né, que é o trato com a realidade, as dores que são naturais a todos os seres humanos, os obstáculos, os desafios, são as pessoas que se negam. Aí eles vão visitar, eles estão se preparando para ir para regiões mais abissais, vamos dizer assim, uma caverna, e antes disso eles visitam um manicômio, que tem uma ala masculina e uma ala feminina, né? E aí eles descrevem, o André Luiz começa a descrever o caso de uma mulher que se comportava como uma duquesa, e ela se via como uma duquesa, né? Ela fala assim, na minha qualidade de marquesa não tolero a intromissão de médicos inconscientes, creio estar presa por motivos secretos de família que averiguarei na primeira oportunidade. Tenho poderosos inimigos na corte, contudo as minhas amizades são mais prestigiosas e fiéis. Ou seja, pensando no modelo de casa mental, aquela mulher estava vivendo no passado, né? E diante das dificuldades do presente, ela se nega a viver a realidade do presente, com as perspectivas de futuro, e volta para onde seria uma zona mais confortável para ela, mesmo que isso seja totalmente inadequado, que naquela encarnação ela não era mais uma pessoa das altas classes sociais, né? Pelo contrário. Então, é muito interessante isso, mas a gente começa a compreender nessa perspectiva analógica reencarnatória aquelas tendências inatas, né? Aquelas pessoas que guardam às vezes uma saudade, muitas vezes melancólica, triste, né, por algum país, né? Gostariam de voltar a viver no Japão, na China, na Alemanha, na França, né? Que guardam ali experiências que marcaram muito fortemente aquele indivíduo. E de certa forma até podem marcar negativamente, né? Então pode ser um saudosismo melancólico e triste, por exemplo, de uma pessoa que foi nobre, muito rica e nessa vida está vivendo uma experiência de escassez de recursos financeiros e materiais, por exemplo. E aí, com dificuldade de lidar com essa situação, a pessoa vive como se fosse a duquesa do passado, a marquesa do passado, por ser uma situação ali mais confortável psiquicamente para ela, né? Então ele fala que quase todos os alienados são criaturas que abdicaram a realidade, atendendo-se às circunstâncias do passado sem mais razão de ser. E ele explica exatamente o caso dela. Essa desventurada irmã já possuiu títulos de nobreza,
perpetuou clamosas faltas, dando expansão às energias cegas do orgulho e da vaidade, que é onde ali, de certa forma, o espírito se aprisiona, né? E ela volta num contexto humilde para o reajustamento, mas diante das primeiras provações mais rudes, ela reagiu dessa forma e acabou se situando nas zonas mais baixas da casa mental, da personalidade, passando a residir no pensamento, no pretérito de mentiras brilhantes, né? Quantos contextos desses, né, a gente vai vendo aí no dia a dia, não só no consultório, mas que ajuda a gente, nessa perspectiva não materialista e reencarnacionista, a começar a levantar hipóteses interessantes para a compreensão do fenômeno da loucura, né? Nessa perspectiva, já que não tem nada certo, não tem nada provado, né? São várias hipóteses nesse campo e o Espiritismo vem trazer uma perspectiva dualista, não materialista, ou seja, a mente independente do cérebro, e também com componente reencarnacionista, uma possível explicação para esse tipo de sofrimento mental, né? E aí ele deixa muito claro, olha, não são todos os casos que se relacionam exclusivamente com isso, né? Muita gente atravessa essa situação por exigências da prova retificadora, mas ele fala que a maioria, né, segundo Calderaro, encetou o fugitivo drama em si mesmos. Então ele fala que são irmãos revoltados ante os desígnios superiores, que são conduzidos a recapitular situações muito difíceis, e quando se aproximam de velhos inimigos por intermédio de laços sanguíneos, ou quando enfrentam obstáculos aparentemente insuperáveis, podem ir para esse polo da loucura como uma fuga, como eu já disse, do psiquismo em relação às situações do passado, né? A gente vê conflitos dessa natureza também no aspecto das tendências, né, vocacionais, profissionais, pessoas que têm dificuldade de se amarrarem no presente a um determinado contexto, uma determinada profissão, muitas vezes apegados a tendências do passado, né? Por exemplo, na questão da arte, né, onde às vezes muitas quedas morais estavam associadas a esse exercício, uma dificuldade nessa vida de se embrenhar para um outro caminho que possa ser mais libertador para esse espírito. Aqui ele vai mais fundo, ele começa a destrinchar os elementos iniciais que vão propiciando a queda, vamos dizer assim, no campo da loucura. Ele vai dizer que quase 90% dos casos, excetuados aqueles com origem em incursão microbiana sobre a matéria cinzenta, começam em consequências de faltas graves que todos nós podemos ter praticado. Ele fala duas palavras-chave. Uma é impaciência e a outra a tristeza, por intermédio de atitudes mentais que imprimem deploráveis reflexos ao caminho daqueles que as acolhem e alimentam. Então a impaciência, que vai gerando um germe ali da intolerância, que vai gerando o germe do desespero, que vai gerando o germe da raiva, do ódio, e assim por diante. A pessoa pode, na impaciência, plantar muita bomba no seu próprio campo íntimo, né? No campo minado, vamos dizer assim. E o outro caminho sutil também, que começa com a tristeza, que vai com aquele descontentamento, que vai se tornando até surgir um quadro depressivo, e aquilo vai crescendo, e a pessoa então ela caminha para ou ficar triste ou ficar com raiva, em última análise, diante das provas que ela tem. Uma insatisfação, um descontentamento a partir da tristeza, e uma insatisfação, um descontentamento que vai sendo nutrido ali com sentimento de raiva, de ódio, né, de revolta contra Deus, contra a vida, etc. Aí, instaladas essas forças, ele fala, inicia-se a desintegração da harmonia mental, que muitas vezes não dura só uma existência, até que o interessado se dispõe com fidelidade a valer-se das bênçãos divinas que o alforjam para restabelecer a sua tranquilidade e capacidade de renovação, que é inerente a qualquer pessoa. Então, por um caminho, na rebeldia, a alma pode se encaminhar para muitos crimes, que é esse elemento da impaciência, e cujos resultados nefastos se cativam indefinidamente, e pelo desânimo, que é a expressão da tristeza, né, crescendo no campo íntimo. Então você tem a raiva gerando a rebeldia e a tristeza gerando o desânimo, é propensa a cair nos despenhadeiros da inércia. Então a inércia seria essa consequência, aquela pessoa começa a não ter força para fazer nada, né, não levantar da cama, etc., com fatal atraso das edificações. E é nesse ponto que a medicina entra, ajudando o sujeito a ficar mais disposto, etc., mas sem uma renovação, na perspectiva espírita, da atitude mental,
ou seja, da pessoa se apropriar daquilo, daquela tristeza, daquele desânimo, daquela raiva, daquela rebeldia contra a sua situação, e começar a ter uma postura ativa, né, autônoma, vamos dizer assim, equilibrada na busca de recursos dela mesma semear um destino novo, tudo isso vira medida de superfície, porque a estrutura do sujeito, o jeito que ele lida ou ela lida com a realidade, ainda ficam nessa posição de insatisfação, de descontentamento, se expressando ora pela tristeza e o desânimo, né, gerando a inércia, ou ora pela impaciência que traz a rebeldia, que muitas vezes culmina com crimes, né? Pessoas que acabam assassinando umas às outras ou cometendo aí delitos que geram graves consequências para pessoas, às vezes numa só encarnação, mas também em outras, pelas necessidades de reajustamento. Aí nesse manicômio eles visitam a ala feminina e depois eles visitam uma ala masculina. E aí vem o caso lá do seu João, e ele falando, né, que ontem eu era o leão, mas hoje eu sou uma bananeira. Totalmente desconfigurado, ele apresenta como sendo um quadro de esquizofrenia, e que esse sujeito teria feito uso inadequado, abusivo do seu magnetismo pessoal, encantando várias mulheres, e isso gerou, esse abuso, né, gerou para ele um desequilíbrio muito grande, porque várias pessoas começaram a odiar esse sujeito por ele ter sido assim um sedutor, né, de várias mulheres, e com isso ele abriu esse campo aí de desequilíbrio na medida em que todas elas frustradas com suas promessas brilhantes, o uso dos seus recursos, né, de sedução, plantou nelas essa esperança e depois essa frustração tão grande que conectou esse espírito com essas mulheres. E aí o André Luiz, mas como assim? O magnetismo não vem depois de Mesmer, né? E aí o espírito Calderaro fala que não, muito antes, que se fosse pensar do ponto de vista histórico, né, pelo menos simbolicamente aí, no abuso de magnetismo, o seu abuso teria começado com Eva, né? Em que ela ali abusou do seu magnetismo pessoal para poder seduzir o Adão e conseguir o que ela queria, né? Simbolicamente falando. Então, ele explica aí nesse caso, o caso desse moço que fascinou várias mulheres e tal, e que a partir daí, minado, né, na sua resistência por tantos, vamos dizer assim, por tanto assédio magnético de desequilíbrio que ele mesmo gerou, ele se converteu nesse joguete de forças. Então, um caso aí de uma subjugação, quase, né, em que ele falava coisas sem sentido e tal, e sob a hipnose de espíritos obsessores ali, que até onde ele estava vinculado, né. Bom, e aí ele fala uma coisa muito importante, que é o processo do reajuste, que é uma coisa que, né, todos nós, quando olhamos para isso, temos amigos, pessoas queridas, né, quando não somos nós mesmos que passamos por processos mais graves de desequilíbrio mental, alienação mental nessa vida, olhamos e falamos, mas poxa, como que a gente pode se reajustar? Ele ainda dá um alerta, né? Ele fala, olha, quando a gente delinque, quando a gente faz o mal, em geral a gente sabe o momento preciso da nossa queda. Assim, todos nós que já erramos em algum nível, nós sabemos qual foi o momento preciso em que a gente caiu. Mas ele fala que no retorno à estrada reta, nem sempre a gente pode fixar o calendário da volta, porque nós nos implicamos em jogos circunstanciais de que só nos despeamos após doloroso reajustamento. Então a gente vê isso, né? Casos de reajuste em que você precisa às vezes esperar o espírito encarnar, desencarnar de novo, para estar liberado e juntar mais pessoas para que aquele contexto ali seja revivido de uma maneira mais íntegra, mais honesta, mais justa, mais equilibrada, com todas as forças do destino, né, da justiça e da misericórdia sendo representadas no contexto daquele indivíduo, a fim de que ele encontre paz, que ele encontre solução, né? Muitas vezes as coisas dão errado num campo, mas em outro campo existe algo que equilibra a situação. Não é incomum, pelo menos na minha experiência, de ver situações em que pessoas que vivem sofrimentos mentais mais ou menos graves têm ali pessoas de um amor imenso em torno delas e que amam essas pessoas assim, incondicionalmente, uma mãe, um irmão, alguém que dá a vida pela pessoa. Isso é muito interessante, porque no caminho de reajuste, às vezes essas pessoas
podem estar vinculadas até karmicamente à história desses indivíduos, isso não é incomum, mas também são aqueles anjos mesmo encarnados que estão ali ciceroniano, né, patrocinando a encarnação daquele indivíduo, falando que na insuficiência daquele ser, na insuficiência momentânea, ele vai ter aquele padrinho, aquela madrinha na jornada, e você vê que a mãe, o pai, o irmão, a irmã vão do berço ao túmulo segurando a mão daquele indivíduo, e são verdadeiros anjos, né? Na expressão simbólica do termo, anjos no sentido de serem guardiões mesmo, benévolos da existência daquelas pessoas que estão tão fragilizadas no psiquismo. E porque nem sempre essa recuperação acontece numa só vida, né? Muitas vezes os quadros são crônicos, são graves, precisam de remédio, terapia, e vai uma vida inteira ali numa certa disfuncionalidade, né? São processos que não acontece uma cura igual você cura uma pneumonia, né? São lesões mais graves do perispírito e que vão ali mesmo sendo drenadas no corpo físico e precisando do tempo, né? De décadas, de uma experiência às vezes de prova ou mesmo de expiação, até que isso se reajuste. E nesse ponto a terapêutica espiritual faz todo sentido, né, a desobsessão, a prática do bem, né, da caridade, para gerar novos vínculos do espírito com a vida, né, novas sementes sendo plantadas no seu campo mental de libertação por meio da prática do bem, da autoeducação, da autodisciplina, do desenvolvimento da resignação, da obediência, né, a fim de que ele gere simpatias e outros elementos que vão ser libertadores para ele na soma final dos fatos, né. E aí ele vai dizer, exatamente nesse campo de reajuste, que a criatura, se não fez da existência um sacerdócio de trabalho construtivo, os fenômenos do corpo, e esse capítulo aqui é muito interessante, né, esses parágrafos finais aqui, quando a pessoa vai envelhecendo, se ela não trabalhou em si mesma por um amadurecimento próprio da sua personalidade, do seu ser, ela começa, quando vai ficando velha, a manifestar de novo características infantis. Né? São aqueles velhas, né, idosos e idosas que não fizeram a caminhada de individuação, que não fizeram a caminhada, né, numa linguagem psicológica, do amadurecimento genuíno. Viveram, às vezes, circunstâncias exteriores favoráveis durante o período de força física, da juventude, a fase adulta, mas não colheram elementos de amadurecimento espiritual. E quando se tornam velhas, elas demonstram a sua infantilidade, a infantilidade emocional na hora de lidar com a dor, com o obstáculo, com as frustrações, né? Mantendo padrões de comportamento em relação a aspectos relacionados à sexualidade ou à própria alimentação, né? Nas necessidades mais básicas, se manifestando como verdadeiras crianças. Né? Ele diz aqui, voltam a ser crianças, não obstante a idade provecta manifestada pelo veículo de ossos, por se haverem excessivamente demorados nos sítios superficiais da vida. Né? Uma construção aqui no parágrafo que ajuda a gente a compreender inúmeros fenômenos de envelhecimento do corpo, mas em que a gente consegue perceber esse elemento que todos nós estamos sujeitos, se vivermos uma vida mais superficial, a não termos o nosso espírito amadurecido com a experiência terrestre. Né? Isso aqui não é claro para a gente ficar jogando pedra em ninguém, né? A gente só lembrar, são construções que surgem do Espiritismo para quem está lendo, para quem está ouvindo, e para a gente pensar na nossa própria realidade. Ajuda a gente a entender a realidade de uma forma geral, desse mundo de provas e expiações, né? Que é um mundo, eu gosto sempre de lembrar, que é um nível 2 em 5 dentro da classificação dos mundos, né? Aqui no nosso planeta ainda infelizmente predomina o mal, mas não sendo para julgamento, mas para a gente então se entender, compreender a realidade e saber lidar com compaixão, com misericórdia para aquelas pessoas que passem pela nossa vida dentro desses panoramas, né? E cuidando para que nós mesmos não nos tornemos idosos assim, né? Idosos infantis. Então ele resume, dizendo que o louco em geral considerando-se não só o presente, senão até o passado longínquo, é alguém que aborreceu as bênçãos da experiência humana, preferindo segregar-se nos caprichos mentais e deliberadamente fugiu às realidades da vida e do universo, criando regiões purgatoriais para si mesmo. Opa, então aqui está uma dica assim,
muito importante para nós educarmos nossos filhos, a nós mesmos, ajudarmos as pessoas que estão ao nosso redor nesse sentido, sobretudo a nós mesmos, né? A questão da fuga da realidade. Então, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, olhem para mim, para você, e vamos começar a refletir sobre o que é a nossa realidade, né? E a partir da nossa realidade, observar os elementos eventuais de fuga, né, os obstáculos que estão ali, e buscando esses recursos para que a gente possa, dentro do limite das nossas forças, buscarmos essa superação da maneira mais digna possível, né? É um capítulo belíssimo, riquíssimo em conteúdo, é uma verdadeira aula de saúde mental, psiquiatria e psicologia, numa perspectiva reencarnacionista e não materialista. Convido a todos a lerem com detalhe, né, assim, detidamente, cada palavra, cada parágrafo, porque eu acredito que é uma leitura que realmente ajuda muito, do ponto de vista prático, a gente entender a ideia da casa mental, das pessoas que vivem, às vezes, num passado, e às vezes se enlouquecem lá, porque não dão conta de viver a realidade do presente, e que, enfim, possamos seguir nessa semana com esse estudo e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.